quero ler para vocês hoje pela manhã um texto da Bíblia que não é muito conhecido, de um personagem bíblico também pouco conhecido. É um nome até não convencional. Eu não conheço ninguém que tenha o nome desse rei, que se chama Asa. Asa, igual asa de galinha, A-S-A. A história do rei Asa, que se encontra no segundo livro das Crônicas, no capítulo de número 14, eu vou ler apenas os versículos 8 a 13, mas eu vou tratar do capítulo. Versículo 8 a 13 diz assim: Asa tinha um exército de 300.000 homens de Judá, equipados com escudos grandes e lanças, e 280.000 de Benjamim, armados com escudos pequenos e arcos. Todos eram valentes homens de combate. O etíope Zerá marchou contra eles com um exército de 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra, e chegou a Maressa. Asa saiu para enfrentá-los, e eles se puseram em posição de combate no vale de Zefatá, perto de Maressa. Então Asa clamou ao Senhor, o seu Deus: Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, Senhor, ó nosso Deus, pois em ti pomos a nossa confiança e em teu nome viemos contra este imenso exército. Eu vou dar o spoiler da minha pregação de hoje. Entre tudo o que eu vou falar hoje, o principal é que Deus ajuda os fracos. Eu vou falar aqui por um tempo, mas toda a ênfase que eu quero dar à minha pregação é que Deus ajuda os fracos. Então você que está aqui hoje nesse ambiente da Bethesda e você é uma pessoa confiante em si mesma, você que está aqui hoje na Bethesda e você tem muito orgulho de quem você é, você tem muita autoestima, e a sua autoestima é tão grande que ela transborda para o narcisismo, eu não quero falar com você. Aliás, essa mensagem não é para você. Não é para você religioso, que jejuou essa semana e está com um bom cacife diante de Deus. Não é para você que pertence a uma igreja boa, de bom nome. Eu quero falar hoje para os fracos, para os indignos, para a gente que está no fundo do poço, para você mulher que não sabe nem como saiu da cama hoje de manhã, para você que tem tanta culpa
pelas besteiras que já fez na vida, que você não tem nem coragem de levantar a cabeça e falar com Deus de cabeça erguida. Você só fala para Deus de cabeça baixa. É para você que eu quero falar. Então repita comigo, porque essa vai ser a ênfase. Repita comigo o versículo de número 13. Depois de mim, diga assim: Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos. Diga. Em ti pomos a nossa confiança. Diga. Asa é o terceiro rei de Judá. Ele é bisneto de Salomão. Ele, na verdade, reina apenas sobre 2 tribos de Israel. Ele só é rei de Judá e de Benjamim. 2 tribos. A história de Asa é muito importante, embora nós não o conheçamos bem. Porque esse rapaz chamado Asa faz parte da árvore genealógica de Jesus. Ele está lá na árvore genealógica de Jesus e é, portanto, um dos ancestrais na linhagem que antecedeu Jesus. Toda a história de Asa está contada nos capítulos 14, 15 e 16 de 2 de Crônicas. Eu não vou entrar na história dele toda. O que nós sabemos de Asa é que ele foi um rei bom, um homem justo, que ele foi um rei que promoveu uma grande reforma religiosa em Judá. O texto do versículo de número 5 do capítulo 14 diz que Asa reinou em paz durante 10 anos. O que naquele mundo antigo era muito raro. No mundo antigo, os países comumente entravam em guerra uns com os outros por terra, por água, por um rebanho de camelos ou por um rebanho de gado. Mas o reino dele teve paz. Ele foi um homem que reinou durante 10 anos. Tudo bem. O versículo 6 diz que durante aqueles anos ninguém entrou em guerra contra ele. E o Senhor deu descanso a Israel. Mas Asa era um rei, e os estadistas são aqueles que governam não só para o tempo presente. Um estadista é aquele que governa por longos anos. Ele não se preocupa apenas em se reeleger. O estadista se preocupa em organizar o seu país para depois do seu tempo de vida. E o texto nos diz que assim foi Asa. Ele preparou a cidade e disse: nós estamos vivendo tempos bons, vamos preparar, enquanto estamos em paz, a nossa infraestrutura. E Asa então preparou a infraestrutura. Organizou construção do muro, que as cidades naquela época eram rodeadas de muros. Trocou as trancas das portas, melhorou a guarita,
colocou bons soldados e preparou um exército. Tempos de paz. E o texto nos diz que ele chamou gente de Judá, com grandes lanças. Ele tinha dois tipos de exército. Um exército mais de guerra convencional e um exército mais de mobilidade rápida. O exército que era para uma guerra mais convencional tinha grandes lanças e grandes escudos. O que precisava de maior mobilidade era um exército de homens armados de escudos pequenos, para poder se moverem com rapidez, com arcos. Mas o texto diz que tanto de Judá como de Benjamim eram todos valentes. Era uma tropa de elite. Mas de repente, sem qualquer razão, o rei etíope, chamado Zerá, resolveu atacar o rei Asa e Judá. E veio com tudo. Mas veio com tudo. O rei etíope atacou com 1 milhão de soldados. Calcule isso em termos de mundo antigo. Era uma nuvem de gente, de soldados, e eles atacaram com 300 carros de guerra. E atacaram quem? Atacaram um rei justo. Atacaram um homem bom. Atacaram duas tribos que estavam cuidando do seu próprio quintal. De graça. Por nada. E aqui nós podemos tirar o primeiro princípio para a nossa vida, minha e sua, para você que está aqui hoje. A quem eu dirijo essa mensagem? Primeiro princípio que a gente tira desse texto é que o fato de a gente ser fiel, o fato de você ser temente a Deus, o fato de você ser uma pessoa justa, não poupa você de ser atacado por um inimigo externo. Não poupa você de ser atacado por um exército etíope. E esse princípio é importante, porque eu vou desenvolver essa tese já um pouco mais profundamente. Porque nós, muitas vezes, desenvolvemos no nosso imaginário que pelo fato de sermos tementes a Deus, de nossa casa estar organizada, de eu ser obediente à lei de Deus, o fato de eu sacrificar, o fato de eu orar com frequência, o fato de eu jejuar, o fato de eu fazer uma campanha de oração na igreja X, Y e Z, que de alguma maneira eu serei poupado. Não. Não. E eu digo isso não como ameaça, eu digo isso como consolo. Eu digo isso como esperança para você. Porque eu não quero que além da sua dor, além do seu sofrimento, além da sua angústia, você se sinta responsável o que foi que eu fiz para merecer isso. O livro do Eclesiastes deixa isso muito claro.
Eclesiastes capítulo 9, versículos 1, 2 e 3, deixa muito claro, quando o Eclesiastes, o pregador, diz: refleti sobre tudo isso e cheguei à seguinte conclusão: de que justos e sábios, e aquilo que eles fazem estão nas mãos de Deus. O que os espera? Se é amor ou ódio, ninguém sabe. Porque todos partilham de um bem comum, de um destino comum, de uma sorte comum. O justo e o ímpio, o puro e o impuro, o que oferece sacrifícios e o que não oferece. O que acontece ao homem bom, acontece ao homem pecador. O que acontece com quem faz juramentos, acontece com quem tem medo de fazer juramentos. E este é o mal que há em tudo que acontece debaixo do sol. O destino de todos é o mesmo. Então, o primeiro princípio é: por que Asa foi atacado pelo rei etíope? Por que a minha casa foi atacada por esse problema de saúde? Por que o meu casamento foi atacado por esse problema grave que eu estou atravessando entre eu e a minha mulher? O que foi? Qual foi a razão disso tudo acontecer? Não há razão senão o fato de você estar vivo. É que no mundo antigo os reis atacavam outros reis, e isso não tem nada a ver com o caráter de Asa. Isso não tem nada a ver com punição de Deus sobre a vida de Asa. Não tem absolutamente nada a ver de Deus estar perseguindo você, de Deus estar contra você, de Deus ser seu inimigo. Ponto final. É que no mundo essas coisas acontecem. Deus teve apenas um filho, sem pecado. Mas Deus não teve nenhum filho que não sofresse. Todos sofrem. O fato de Paulo ser um apóstolo não poupa Paulo de ter um espinho na carne. O fato de Paulo ser um homem de oração não poupa Timóteo de ter graves problemas estomacais. O fato de você ser de Jesus não poupa você de estar passando pelo tempo que você está passando hoje e que você está tão desesperado e tão desesperada. Mas lembre, o tema da minha pregação é: Senhor, não há ninguém como Tu para ajudar os fracos. Estou falando tudo isso, mas o tema é: não existe ninguém como Deus para ajudar os fracos. Por quê? Porque toda a preparação que a gente faz na vida, por mais cuidadosa, por mais esmerada, é suficiente para a gente se preparar contra os ataques que a vida traz. Por mais que você tenha se preparado ou se preparada, o seu preparo nunca é suficiente para enfrentar as, entre aspas, põe grandes aspas aí, grandes surpresas que a vida traz. Porque foi assimétrico. Foi 1 milhão de soldados.
O ataque veio com 1 milhão de soldados. Por mais que Asa tivesse preparado as suas muralhas, por mais que ele tivesse fortificadas as trancas, ele só tinha 280 mil de Benjamim. O outro exército era avassaladoramente maior do que o dele. Porque não existe fortificação que nos prepare emocionalmente quando chega uma doença em que o médico diagnostica sem solução. Você diz assim: eu sou um cara preparado, pastor, eu sou uma pessoa que tiro de letra os problemas da vida. Não, tem alguns problemas que quando chegam na nossa casa e batem na nossa porta, por mais maduro que você seja, você se abate. Tristezas que nos surpreendem, perdas e separações que nos esmagam. Quando a morte prematura bate na porta da casa de alguém, não tem uma mãe que esteja devidamente preparada, não tem um pai que esteja devidamente preparado, não tem um avô que esteja devidamente preparado. E mais, não há meteorologia para os grandes perigos da vida. Não há mapa astral que antecipe o ataque do rei etíope com 1 milhão de soldados. Não há profecia que nos prepare suficiente e adequadamente para esse tombo que a gente leva na vida muitas vezes. Certa vez eu e a Jerusa fomos convidados para falar numa conferência nos Estados Unidos. Era uma conferência que ia acontecer na Carolina do Norte, das igrejas batistas dos Estados Unidos. Só que quando nós chegamos aqui no aeroporto de Guarulhos, a região estava ameaçada por um grande furacão. E a companhia aérea estava cancelando os voos. E eu tentando argumentar ali no balcão: põe no outro voo, é uma conferência, eu vou falar nessa conferência, está todo mundo me esperando. E a mocinha que me atendeu, muito educada, cortês, olhou para mim e disse assim: pastor, a gente sempre espera o melhor, mas se prepara para o pior. E eu guardei essa frase comigo. Na vida, espere o melhor, mas prepare-se para o pior. Eu não vivo o tempo todo pensando: algo de desgraça vai acontecer na minha vida, algo vai acontecer, alguma desgraça tem que vir. Não, eu não sou diferente, alguma coisa vai. Não, eu não vivo assim, eu vivo esperando o melhor. Mas eu tenho que me preparar para o pior. E preparar para o pior é me poupar de dizer: eu nunca imaginei que isso fosse acontecer com a minha família. Por que não? Se você está preparado para o pior, que eu não quero que aconteça, mas se no caso de acontecer, você não se desmonta. Eu estou preparado para um furacão, eu espero que não, mas nós temos que nos preparar para um furacão que pode derrubar o avião. Porque eu ouço muitas vezes as pessoas no meio da tribulação dizerem assim: mas por que isso comigo? Olha o que está acontecendo com a fulaninha, ela não merece, por que estão fazendo isso com ela?
foi que eu fiz para merecer isso, Senhor? Você não fez nada, amigo. É porque às vezes a gente não faz as contas da Bíblia. A gente lê a Bíblia seletivamente. Esse é um problema gravíssimo na nossa leitura da Bíblia. Porque a gente, quando lê a Bíblia, por exemplo, a gente vê que Moisés foi poupado. Lembram da história de Moisés? A irmã colocou ele numa balsa, num barquinho feito de feno, feito de capim, e o barquinho foi dar na casa de Faraó. E a gente diz, que milagre maravilhoso. O barco de Moisés foi parar na casa do Faraó. Lindo, é lindo, e é. Mas espere um instante. O barco de Moisés foi parar na casa de Faraó, porque Faraó estava matando crianças do sexo masculino. E eu pergunto para vocês, quantas crianças do sexo masculino morreram na mão de Faraó? Quantas mães choraram? Judias. Quantas mães de Israel choraram porque os seus filhos foram mortos pela espada de Faraó? Quer outro exemplo? Herodes estava matando crianças em Belém. Jesus e a família sagrada, Maria e José, fugiram para o Egito e escaparam da fúria de Herodes, que estava matando crianças em Belém. Mas espere um instantinho. O texto diz que ele estava matando crianças em Belém. Significa que crianças em Belém estavam sendo assassinadas. E o que foi que essas crianças fizeram para merecer serem mortas pela espada de Herodes ou pela espada de Faraó? O que eles fizeram? Nada. Por que o rei Asa está sofrendo o ataque avassalador de um inimigo, com 1 milhão de soldados? Porque Deus é contra ele? Não. Pelo contrário. Não existe um Deus como tu, que olha para os fracos, para as mães que choram os seus filhos, para as famílias abandonadas. Não existe um Deus como tu, que olhe para mim, que estou aqui na Bethesda hoje, sem merecer absolutamente nada, e me jogando perdidamente nos teus braços, porque esse meu amigo aqui do lado pode até ter muito cacife com Deus, mas eu não tenho. Mas o que é lindo no texto é que o Asa recebeu essa ameaça. O rei etíope veio com 1 milhão de soldados para cima dele. E o texto diz no versículo de número 10 que Asa saiu para enfrentá-lo. Asa saiu para enfrentá-lo. Aí você me pergunta, Asa saiu para enfrentá-lo como? Posicionou o pequenininho exército que ele tinha. Posicionou o pequenino exército que ele tinha. E disse, vamos praticar tudo aquilo que a gente treinou no quartel. Ricardo, e ele não vai orar? Vai. Mas às vezes, a atitude tem que vir antes da oração. Às vezes, a atitude tem que preceder a oração. A posição de combate é anterior
aos joelhos dobrados. E aí é muito interessante, porque isso tem muito a ver conosco, né? Não, eu coloquei nas mãos de Deus. Jubes, chama a minha mulher e diga assim: Jubes, vamos orar para não chover hoje? Mas não esquece de trazer o guarda-chuva. Vamos orar para não chover? Porque a gente vai para o parque. Mas traz o guarda-chuva. Eu não quero que os meus filhos tenham sarampo. E eu vou orar para Deus para que eles não peguem sarampo. Mas amanhã de manhã eu estou na UBS para vacinar. Eu não me contenho, pastor Ricardo. Eu tenho vários e várias parceiras sexuais. Então, meu amigo, use preservativo. Eu não quero que aconteça nenhum acidente e eu vou dirigir com o maior cuidado, mas todo mundo no carro com cinto de segurança e criança na cadeirinha, hein? Claro que eu não quero infartar nunca. Então pega leve no colesterol, amigo. Deus vai ajudar você. Mas põe as tropas em posição de combate, pelo menos. Deus quer ajudar você, mas descruza os braços. E aí Asa ora. Aí eu acho linda a oração de Asa e é isso que eu quero falar para vocês. A confiança de Asa é que Deus ajuda os fracos contra os poderosos. Numa luta desigual entre fracos e poderosos, sempre que você fizer a seguinte pergunta: onde está Deus? Saiba, Ele está com o fraco. Numa luta assimétrica entre o grande e o pequeno, Deus está com o pequeno. O Evangelho não é para gente capaz. Jesus disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Os sãos não precisam. Então, nesse sentido, o Evangelho é a contradição da meritocracia, do empreendedorismo, da receita neurolinguística, do coach, do self-made man, de quem pode, de quem sabe, de quem tem sangue azul nas veias, que não precisa, que desdenha. Não, esse não é, o Evangelho não é para você. O Evangelho é para homens e mulheres que bateram no fundo do poço, que olharam para o inimigo avassaladoramente maior do que eles e disseram assim: Senhor, eu não tenho outra esperança, eu não tenho outro arrimo, eu não tenho outro em quem confiar, senão no Teu nome e na Tua misericórdia, e eu me jogo perdidamente nos Teus braços, perdidamente. Por quê? Porque eu não tenho nenhuma certeza, a não ser de que Tu és fiel e de que Tu és cuidadoso com aquele e com aquela que é frágil. Então o Evangelho é uma boa notícia. E é uma boa notícia que contradiz inclusive a religião. Porque a religião, sociologicamente, é definida como uma atividade humana que consiste em orações, sacrifícios e obediência,
e que ganham um favor de uma divindade. Isso é religião. Vou repetir. Religião é definida sociologicamente como uma atividade humana que consiste de orações, de sacrifícios, de obediências, que ganham essas obediências, esses sacrifícios, essas orações, o favor divino. E o Evangelho contradiz isso. Porque o Evangelho diz que é para o indigno. Que Deus é o do fraco, é o do perdido. É o de que não pode sequer alegar a lei. É o mal querido, que é convidado para a mesa do banquete. É o desafinado, que é convidado a fazer parte do coral celestial. É o rejeitado que vive nas catacumbas, que vive nos túmulos do cemitério, que é chamado para receber certidão de nascimento celestial. É o pecador que pode olhar para a vida sem ter culpa no cartório, sem ter o nome no Serasa divino, porque toda a cédula de dívida que nós tínhamos com o céu foi quitada pela cruz do Calvário. Então o Evangelho é para você, para o bastardo, é para você, para o proscrito, ou para a proscrita, para o perdido. E aí você diz assim, mas em termos práticos, Ricardo, de que jeito Deus ajuda o fraco? De uma maneira muito simples. Eu vou enfrentar as lutas da vida. Mas eu enfrento as lutas da vida com uma consciência do seguinte: eu não vou enfrentar as lutas da vida acrescentando ao meu esforço ainda o esforço de agradar a Deus, ainda acrescentando o esforço de ter que liquidar contas o tempo inteiro com Deus. Não, eu vou enfrentar a vida com a consciência de que sou querido, amado. Isso aumenta a minha dignidade, minha autoestima, me dá coragem. É como um pai que tá dizendo para o filho assim, olha, eu não vou lutar por você. O filho está fazendo judô. Uma vez levei Pedro, meu filho, para uma luta de judô. Ele estava fazendo judô e ele foi para um campeonato. Foi até aqui nesse shopping center aqui na frente. Tinha lá um campeonato de judô. Aí nós preparamos, eu dei o maior incentivo para ele no sábado. Era num domingo de manhã. E eu dei o maior incentivo, vamos lá e tal, vai ser bom, PPP. E eu preocupado, né? Como é que ia ser? E tal, e começou o campeonato de judô. Ele entrou, cumprimentou. O outro era assim, ele é grandãozão, o Pedro. O outro era pequenininho, mas era marrento. O outro olhou assim para o Pedro, foi para cima dele, pum, pum, pá, pum, terminou. O juiz deu o ganho de causa, falei, junta as coisas, vamos embora. Acabou em 5 segundos, 4 segundos. Foi, pum, acabou. Mas aí eu fui no carro dizendo para ele, é assim, a vida é assim. E o que conta na vida não é se você ganhou lá. O que conta na vida é que nós estamos juntos aqui. E quando você outras vezes estiver na vida chorando, porque um adversário maior do que você jogou na lona, saiba que eu estou do seu lado. Que pai não abandona o filho? Que pai não desiste da gente? E eu quero que você saiba disso, para enfrentar a vida. Porque a ele foi dada toda a autoridade no céu e na terra. Mateus 28, 18. Foi ele que destruiu as obras do diabo. 1 de João 3 e 8.
Ele é capaz de definitivamente salvar aqueles que por meio dele se aproximam de Deus. Hebreus 7:25. Portanto, e aí eu fiz uma pesquisa essa semana, quantas vezes a palavra capaz está aliada ao nome de Jesus? Ele é capaz de socorrer aqueles que estão debaixo de tentação. Hebreus 2:18. Ele é capaz de manter você em pé. Romanos 14:4. Ele é capaz de subjugar todas as coisas para o bem daqueles que Ele ama. Filipenses 3:21. Ele é capaz de cumprir aquilo que é promessa de Deus na sua vida. Romanos 4:21. E Ele é capaz de fazer além daquilo que nós podemos pedir ou imaginar, segundo o seu poder que opera em nós. Amém? Então, se você está triste e abatida, lembre-se, Ele é capaz. Não há nenhum Deus que tome o lado do injustiçado, do fraco, do frágil, do quebrado, do quebrantado, como Jesus de Nazaré. Fique em pé e eu quero terminar essa reunião orando por você, orando pela sua vida, orando pelo seu coração.